Julho, 1942. Hitler domina a maior parte da Europa. Agora, ele ganha terreno no norte da África. Mas há uma pedra no sapato dele. Um punhado de pilotos da RAF, a Força Aérea Real, baseados em Malta. Malta, esse pontinho minúsculo no meio do Mediterrâneo, tem o segredo do sucesso na África do Norte. Na incandescência da batalha, um herói é forjado. O piloto de Spitfire, George Burling. Ele foi o piloto de avião de combate mais autêntico do nosso lado da guerra. Ele era único. Sempre entrava numa batalha esperando ganhar, e ganhava. Ele estava no mundo dele, até onde sei. George Burling viola todas as regras da RAF para se tornar um dos maiores ases dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Ele era uma máquina assassina muito má. O piloto de combate George Burling pousa no campo de aviação provisório de Takali, em Malta. Ele é um dos 32 pilotos de Spitfire escolhidos em uma última tentativa desesperada de salvar a minúscula ilha do Mediterrâneo. Um posto de trânsito crucial entre a Europa e a batalha que devasta os desertos do norte da África. A ilha sob o domínio britânico é estrategicamente vital. É absolutamente essencial que não nos entreguemos, que não percamos Malta. Então, ambos os lados, o eixo está determinado a dominá-la por esse motivo. E os britânicos estão determinados a não perdê-la pelo mesmo motivo. Em meados de 1942, Malta é o lugar mais bombardeado da face da Terra. Em 2 meses, caíram mais bombas em Malta do que em Londres durante todo o ataque surpresa. Tentaram destruir os Spitfires em solo. Antes da invasão, alemães e italianos querem destruir a RAF em Malta. O piloto de Spitfire, Ian McLennan, estava estacionado com Burling na ilha controlada. Às vezes estávamos sentados lá, esperando para decolar, e os desgraçados se aproximavam, e mesmo assim não nos deixavam sair. Achávamos que seríamos atingidos por bombas ou metralhados por 109s. Sob bombardeio constante e com pouco combustível, comida e munição, é o pior posicionamento na Terra. Mas George Burling quer estar aqui. Está ansioso para lutar e ele foge de problemas com oficiais de alta patente da RAF na Grã-Bretanha. Nascido em 1921 em Montreal, no Canadá, desde criança, George Burling quer voar. Aos 9 anos de idade, ele se torna obcecado por voar. Ele mora bem perto de um campo de aviação e começa a vê-los e pensa: essa é a vida que quero para mim. Quero ser um aviador, quero ser piloto. Se você é um garoto da década de 1930, seu ponto de referência é a Primeira Guerra Mundial e os grandes ases de aviões de guerra, e essa é a combinação que o deixa animado. Atirar e voar. Qualquer um pode voar, qualquer um pode atirar, mas pode-se fazer os dois ao mesmo tempo? É isso que a maioria não consegue fazer e é isso que ele está determinado a fazer, tornar-se um as. Quando Hitler ataca a Polônia em 1939, o jovem Burling aproveita a chance. Ele pensa: quero uma parte disso, isso é ótimo, porque é onde posso ser um piloto perfeito, posso pilotar aviões e também derrubar outros aviões. 10 anos mais novo que George, Rick Burling lembra o quanto o irmão de 18 anos estava desesperado para se juntar à luta. Meu pai foi com ele ao centro de recrutamento e disseram: não, você é jovem demais e ainda tem que concluir o ensino médio antes de considerarmos sua situação. Então ele disse ao meu pai: bem, vou para a Inglaterra me juntar à RAF. Ele cruzou o Atlântico em um navio mercante.
Os comboios são presa fácil e quando estavam se aproximando da Irlanda, foram atacados por um submarino e muitos dessa formação são afundados. Então ele vai para Glasgow, salta do navio, procura um oficial de recrutamento da RAF e esse oficial diz a ele: "Sinto muito, você não tem certidão de nascimento." O oficial de recrutamento ordena-lhe atravessar de volta o Atlântico infestado de submarinos. Ele volta para casa em Montreal e sua mãe diz: "George, por onde andou?" E ele responde: "Bem, fui a Glasgow tentar me alistar na RAF, mas estava sem a certidão de nascimento." E ele faz todo o caminho de volta no mesmo navio, volta para Glasgow e o oficial de recrutamento da RAF diz: "Bem, e agora, está com a certidão?" E ele responde: "Estou." Setembro de 1941. Burling começa o treinamento operacional na RAF de Hawarden, em North Wales. Seu instrutor é um veterano de 21 anos da Batalha da Inglaterra, Tony Pickering. Percebemos que ele era um piloto excelente. Devia ter voado poucas horas em um Spitfire. Ele o pilotava como se tivesse nascido com um Spitfire. Podia operar aquele Spitfire mais rápido e com mais eficácia que qualquer outro piloto trainee que eu já conheci. É a formação recomendada. O jovem canadense pode ser espontâneo no ar, mas em solo prova estar bem longe de um exemplo de aluno. George estava sempre relaxado, nunca totalmente abotoado, um lenço em volta do pescoço e sem gravata. Não era um exemplo de boa disciplina. Sentia-se que ele era alguém diferente. A única coisa em que George pensava era em como se tornar um piloto de combate. Um bom piloto de combate. Burling e os cadetes aperfeiçoaram suas habilidades disparando munições de verdade contra um alvo de pano arrastado atrás de um avião de treinamento. Bom tiro, senhor. E ele cai. Enquanto os outros alunos mal acertam 1 ou 2 alvos entre 100, Burling está em uma classe à parte. Tragam pra cá, rapazes. Ele fez um bom trabalho. Ele costumava voltar depois do treino e dizia: "Vão achar 65 buracos no alvo." Você marcou? 65. O quê? Não pode ser. George era muito preciso. Sabia exatamente quantos havia no alvo. Ele poderia ter me ensinado muito. Excepcional. Excepcional. Eu não poderia ter feito daquele jeito e nem ninguém na base. Após 3 meses na escola de treinamento, Burling se formou em primeiro lugar da classe e ganhou seu avião. Transbordando de confiança, em março de 1942, Burling é designado ao Esquadrão 41 em Sussex. O Esquadrão 41 é incumbido da perigosa tarefa de acompanhar bombardeiros sobre a França ocupada pelos nazistas. Burling sente-se em casa pilotando o moderno Supermarine Spitfire. Semanas após se juntar ao 41, ele abate seu primeiro avião. Um Focke-Wulf 190. Mas o sucesso não conquista nenhum amigo. Como lembra o colega piloto Donald Lowman, Burling quebra a formação várias vezes sem permissão, caçando aviões inimigos sozinho. Os pilotos de um esquadrão tornam-se muito íntimos, são seus amigos. Estão lá para ajudar, proteger, fazer o trabalho que lhe é designado. Como resultado, você se aproxima muito deles, não só quando se está voando, mas você faz as mesmas coisas quando se está em solo. Mas sem nenhum George Burling em volta. Ele foi a algum lugar fazer outra coisa. Era um solitário, não estava conosco. Por ficar separado, um lobo solitário, ele era desaprovado, não importa o quanto seja um piloto bom. E então, Burling sempre, desde o início, desde o momento em que chegou à Inglaterra, sempre foi um estranho, um desajustado. Ele não obedecia às ordens. Podemos começar, cavalheiros. Quero que ouçam com atenção o que vou dizer. Além de Burling ser rebelde, ele também é um irresponsável. Apesar da habilidade evidente, aos olhos da RAF, isso automaticamente confere a ele uma qualidade secundária.
Não quero que haja erros dessa vez, Sr. Burling. Ele é um intruso, um excêntrico. Alguém que não quer colaborar. Vou reiterar mais uma vez. Voar em formação Vic. Não importa o quanto ele seja um bom piloto, mas é novo. É colocado no final de uma formação quando voam pela primeira vez. Aponta Charlie. A ponta Charlie será você, Sr. Burling. Sim, senhor. Quando o inimigo ataca, a ponta Charlie é o mais vulnerável. A bucha de canhão implícita do esquadrão. Que fique bem entendido. Muito bem. Quero que seja olhos e ouvidos do seu esquadrão. Ele queria fazer do jeito dele. E que fossem para o inferno as regras que outras pessoas fizeram. – 3 de maio de 1942. O piloto canadense de combate George Burling e os Spitfires do Esquadrão 41 escoltam os bombardeiros sobre a França ocupada. Azul 4, bandidos em 2 horas elevado. Ao longe, Burling vê aeronaves inimigas invisíveis aos olhos de outros pilotos. Bob Middlemiss voou na mesma missão. Ele avistou uns 109 em 2 horas elevado. Informou ao comandante de voo e não vimos nada. O comandante de voo perguntou se ele ainda os via. Sim, senhor, 2 horas elevado, aproximando-se. Não há nada lá, maldição, saia do rádio. E foi quando, sem nosso conhecimento, ele saiu da formação. Burling abandona a formação final Charlie sem permissão, deixando os outros pilotos vulneráveis ao ataque. Seus olhos não o decepcionaram. O lobo solitário avistou um esquadrão de aviões alemães de combate. Burling tem uma visão muito boa, mas o que ele fez e os outros pilotos não fazem é que ele treinou para avistar objetos no céu antes de qualquer outro. E o motivo de ter feito isso é pelo processo de varredura, que agora é uma prática padrão para o piloto. A questão é, se você começar a fixar em um objeto particular, seus olhos focam e depois saem do foco e focam em outra coisa. Então, ele aprendeu a avistar objetos fazendo essa varredura em que você olha através e vai e volta e varre novamente, e depois varre através, mas não exatamente na mesma altura da varredura anterior. Dando a volta com seu Spitfire, Burling mira no líder de uma formação de Focke-Wulf 190. Ele abate fora do campo de visão de seu esquadrão. Para eles, Burling sumiu, provavelmente desaparecido na missão. Fizemos nossa viagem, voltamos e nada de Burling. Então pensamos, perdemos outro. E de repente, sobre o campo de aviação, vem o Spitfire dele. Quando pousou, ele disse que derrubou um 109 de um ângulo especial. Acho que todos pensamos. Bem, aí está um piloto bebê tentando ganhar reputação. Burling sabe que está em apuros com seu comandante, a menos que possa justificar o motivo de ter abandonado o esquadrão. Seu Spitfire é equipado com uma metralhadora fotográfica para verificar os aviões abatidos. Ele depende de um filme de 16mm para sua defesa. Burling derruba um avião. Mas quando vão ver o filme, não há evidência de um avião abatido, porque simplesmente não conseguem enxergá-lo. O filme em branco é um mistério. Para seus superiores, parece que o abate imaginário de Burling é uma desculpa fraca para a insubordinação. Acho que o comandante de voo não confiava em George no ar. George queria ficar sozinho. Não queria voar em formação com outros 12 aviões. Ele ficou de castigo. Com a carreira incerta, Burling é uma pessoa distante e solitária. George sentou do lado de fora do alojamento. Apertou as mãos de repente e, alguns segundos depois, soltou. Ele estava treinando tiro de deflexão em um pássaro. Em vez de mirar diretamente em um alvo em movimento, o tiro de deflexão é a arte de mirar onde o alvo estará quando os disparos o atingirem. Quando ele começou, não víamos nada, mas uns segundos depois,
Vimos de repente um corvo ou um estorninho. Tinha de ser um pássaro rápido. Algo que voasse rápido, uma gaivota, algo que se movimentasse. E George o seguia. Quando acertava a deflexão, o pássaro caía em sua imaginação. Ele caía e ninguém mais saberia. George fazia isso. Treinava tiro de deflexão o tempo todo. Burling é um dos pouquíssimos pilotos que dominam o tiro de deflexão. E isso é muito difícil de fazer, porque deve-se levar em conta a velocidade em que se está, a velocidade do inimigo, a velocidade das balas e a queda das balas, porque é claro que as balas não ficam na mesma altura em que são disparadas. É por isso que a câmera de Burling mira o espaço vazio. Quando ele puxa o gatilho, está mirando o ponto central do 190 adiante. Se você já tem um sujeito que é meio esquisito, meio excluído, e ele alega que abateu aviões com uma deflexão incrível, que quase ninguém pode fazer, e não há qualquer evidência de ter feito isso, então ele se torna mais excluído ainda do que já é. É um círculo vicioso. Ele é um encrenqueiro, não obedece, não faz parte do esquadrão. É um lobo solitário. E é quando diz ao comandante, deixe-me sair daqui, consiga-me uma transferência para qualquer parte. Junho de 1942. A oportunidade chega quando um oficial casado fica horrorizado em saber que será transferido para Malta. Burling se oferece para ir em seu lugar, em um dos lugares mais destruídos pela guerra no mundo. A Batalha de Malta é um campo de batalha estratégico da Segunda Guerra Mundial. Era estratégico para toda a área, porque as atividades nessa região norte do Mediterrâneo, envolvendo a Itália e Mussolini e a companhia, e também no norte da África, onde o general Rommel atacava. O exército do Marechal de Campo Rommel está pronto para assumir o controle do Canal de Suez e de campos petrolíferos vitais no Oriente Médio. As forças baseadas na fortaleza da Ilha de Malta têm um papel fundamental no bloqueio do progresso nazista. Malta ficava entre a Europa ocupada e a força expedicionária alemã de Rommel. O alto comando aliado ficou com medo que Rommel conseguisse avançar para o leste, tomar os campos petrolíferos e se juntar ao exército alemão no leste europeu. Dependia de pilotos feito Burling manter os alemães longe de Malta para que os aliados pudessem ameaçar as linhas de suprimento de Rommel. Capturar o piloto Burling e os outros reforços na ilha dominada não é tarefa fácil. Ele leva um porta-aviões da Gibraltar aliada para o mar Mediterrâneo. E depois arrisca um voo de 1.300 quilômetros. O piloto Bob Middlemiss faz parte do mesmo reforço de Burling. Ao nos aproximarmos da ilha, fomos interceptados por alguns 109 da Sicília. Então tivemos de lutar para entrar. Um dos nossos amigos em nosso setor de 4 foi abatido. Dos 31 que decolaram do porta-aviões, 27 voltaram. Burling escapa do cerco. Quando chega em Malta, o líder do esquadrão, Led Lucas, já havia lido relatórios de seu passado problemático. Senhor? A esposa de Led, Jill Lucas, soube do indisciplinado Burling pessoalmente pelo marido. Led achou que ele tumultuaria todo o esquadrão. Entende, com a conduta dele, certamente ele não tinha ideia de disciplina ou qualquer outra coisa. Mas Led podia lidar com ele. Como foi a viagem? Bom, tive umas turbulências, mas... Malta é repleta de desajustados. O líder experiente do esquadrão sabe que às vezes fazem os melhores e mais corajosos pilotos, e ele está desesperado por sangue novo. O que fez você decidir vir para cá?
Quero pilotar aviões e derrubar alemães, senhor. Muito bem. Ficarei com você. Obrigado, chefe. George, Burling e Led se davam muito bem, porque acho que Burling respeitava muito Led. Led o achava o piloto mais fantástico de todos, incrivelmente corajoso, e derrubava todos aqueles aviões. Era algo que qualquer comandante de esquadrão adoraria ter. Então eles se davam bem. No terceiro dia na ilha, o garoto de Montreal tem seu momento. Decolar! Ele e outros 3 pilotos interceptam 15 Messerschmitts 109. Armados com 2 canhões de 20 milímetros e 2 metralhadoras, o potente 109 é compatível com o Spitfire em velocidade e manejo. Embora em menor número, Burling marca o primeiro avião abatido em Malta. É só uma prova do que está por vir. Em julho, um mês depois de Burling pousar em Malta, alemães e italianos lançam uma ofensiva forte partindo da Itália. Levas e mais levas de aviões fascistas são enviados para destruir a ilha. Burling e seus companheiros têm menos de 100 Spitfires para combatê-los. A desigualdade é impressionante. 4 para 1. Burling tem 90 segundos para decolar. Vamos lá! Vamos lá! Os minutos são preciosos. Um Spitfire pode subir 914 metros por minuto. E a altura propicia uma vantagem decisiva. Todos caçam juntos nas formações de Malta, e isso foi ensinado. Esperava-se que fizessem o que mandassem e desmanchassem essa formação quando a ordem fosse dada, não antes disso. Minutos após a decolagem, Burling mergulha no enxame de bombardeiros italianos e aviões de combate. Na visão dele, em uma batalha aérea, é cada um por si. Acho que ele era impaciente. Ele devia pensar, por que estou aqui? Posso ir até lá e matar uns alemães malditos. Deixe-me ir. E ele foi. Estar em uma batalha aérea sugere que seja uma luta de morte. E provavelmente é mesmo. Você não quer ser atingido. Está tentando superar o filho da mãe e entrar na mente dele. É instintivo, não se pode ser treinado a não ter medo. O primeiro avião abatido por Burling é um bombardeiro Canti italiano. Bombardeando com munição 303, ele derruba o piloto. O segundo avião abatido vem momentos depois. Um caça italiano Mach explode numa bola de fogo ao ter o tanque de combustível atingido. Logo depois, Burling atinge o terceiro, mandando outro Mach italiano mergulhar no Mediterrâneo. Ele derruba 3 confirmados e um provável só naquele dia. Agora, colocando isso em uma perspectiva, somente cerca de 10% dos pilotos de combate chegam a um estágio na carreira com 5 aviões abatidos confirmados. A precisão de Burling é incomparável. Mas assim como na Grã-Bretanha, seus superiores precisam se convencer de suas alegações extravagantes. Enquanto ele conversava com o agente secreto e recontava o que havia feito, houve um caso em que ele disse: atirei num Messerschmitt 109. Atingi em um tiro de deflexão.
Aproximei-me em um ângulo e o atingi acima da asa a este bordo, bem no motor, logo abaixo do cockpit. E o agente secreto disse: bem, eu sinto muito, ninguém pode confirmar isso, então terei que colocar como provável. Ao final do dia, chegou um relatório de um Messerschmitt abatido em algum lugar ao sul da ilha, nos rochedos de Dingley, e eles foram até lá e constataram que foi atingido ao longo da asa a este bordo, exatamente onde Burling disse que foi, e ele conseguiu o seu avião abatido confirmado. Não há folga. No mesmo dia em que Burling derruba 3 aviões, ele reabastece e decola novamente. Você procura os alemães e a primeira coisa que vê são pontinhos, que são os aviões de combate. Eles estão na frente dos bombardeiros e esse é o inimigo. Ele costumava ver antes que qualquer um. Bem além do Mediterrâneo, Burling vê um par de Messerschmitts 109 aproximando-se pela retaguarda. Inclinando-se, ele os persegue. A quase 800 metros do alvo, fora de alcance para as armas de um Spitfire, ele aperta o gatilho. Ele derruba um Messerschmitt 109 a 800 metros. Não consigo enfatizar o quanto aquele tiro foi extraordinário. Um alcance eficaz é de um raio de até 400 metros. Atirar em algo a 800 metros é quase 1 quilômetro. Um avião a 1 quilômetro é uma cabeça de alfinete. O tiro de Burling agora é considerado um dos melhores do abate aéreo da Segunda Guerra Mundial. Belo trabalho, sargento. Pela primeira vez, ninguém duvida das habilidades excepcionais de Burling. Malta, devido à situação única de ser pequena e tendo sido pouco abastecida devido ao decoro normal, a aparência normal, o tipo de ética normal que são absolutamente imbuídos em qualquer um que esteja na RAF, foram abandonados. Para alguém feito Burling, que é um completo rebelde e um completo esquisito e excêntrico, esse é um lugar onde se pode desenvolver, é o tipo de ambiente para ele. Livre das regras e do orgulho da RAF de volta à Inglaterra, George Burling está nas nuvens. Ele e os homens do Esquadrão 249 ajudaram a repelir o poder da Luftwaffe e da Força Aérea Italiana por enquanto. Quantos aviões derrubou até agora? Pela primeira vez na vida, de verdade, Burling começa a fazer amizade com pessoas da mesma idade, seus contemporâneos, de uma maneira que nunca fez antes. Burling pode ser aceito pelo grupo, mas ainda mantém certa distância. Um abstêmio e cristão reservado. Quando os companheiros vão para os bares e bordéis de valeta, ele permanece na base. Ele faz bom uso de seu tempo. Obcecado em se tornar o melhor piloto de Malta, ele aperfeiçoa sua máquina de guerra. Ele passava o tempo aperfeiçoando suas habilidades. Então continuava a treinar a varredura. Ele matava moscas. Também havia um grande número de cães abandonados e ele treinava atirando nos olhos deles com sua pistola. O que é bem difícil, porque pistolas não têm, principalmente os revólveres, não têm um grande alcance. Mas ele sempre fazia isso e essa era outra maneira de melhorar a sua capacidade de tiro. Ele planejava coisas que melhorassem seu desempenho e ele fazia anotações sobre os combates aéreos que enfrentou. Ele tinha todas essas fórmulas que podia apelar, mas ele havia aperfeiçoado tão bem que depois de um tempo tornou-se instintivo, que podia fazer os cálculos mentalmente no nanosegundo necessário. As 4 metralhadoras de um Spitfire são calibradas de modo que os disparos unam-se em um ponto mortal a 320 metros de distância. Burling reduz para 230 metros. As asas elípticas do Spitfire só carregam o suficiente para 15 segundos de munição e apenas 53 segundos de explosões. Burling calcula que se conseguir se aproximar mais do inimigo, usará menos munição e abaterá mais. Você vai se aproximando e espera, até ficar em cima deles e depois aperta o botão. Burling provou que não era necessário desperdiçar munição. Ele podia fazer 2 disparos e o miserável no outro avião não estava mais lá. Como ele só precisa de 1 ou 2 segundos de disparos, as metralhadoras dele não emperram. Então, se você fez um bom uso dos 15 segundos de munição, ele pode fazer esses 15 segundos valerem mais do que para a maioria dos outros pilotos.
Você não quer desperdiçar a munição limitada que se tem a bordo. Porque quando acabar, você não é mais um piloto de combate. Você é só um passageiro em um avião. Burling tem mais um truque na manga. A cada 4 balas do cinto de uma metralhadora, há um traçador fosforoso para ajudar na mira dos pilotos. Com a visão quase sobre-humana de Burling, ele não precisa deles. Ele diz aos armeiros para substituírem os traçadores por munição normal. Isso retira a última pista que diz ao inimigo que ele está em seu encalço. Ao final do mês, ele já havia pintado 17 cruzes em seu Spitfire. Os feitos heróicos de Burling chegam às manchetes em casa e ele recebe uma patente. Piloto canadense de combate abate 5 em um único dia. Bob Middlemiss, o piloto companheiro de Malta, lembra quando o líder de esquadrão Led Lucas deu a notícia. Burling entra correndo do campo de aviação, de bermudas, coberto de terra, transpirando. E é claro que Burling disse que não queria a patente. Os pilotos não me respeitarão com toda essa continência. Burling só se interessa em voar e combater. Recusa-se a usar um uniforme de oficial e volta direto ao seu Spitfire. Ao final de julho, sua contagem aumenta rapidamente. Ele consegue derrubar 4 em um único dia. Uma das pessoas que ele derruba é um comandante italiano importante. Ele era uma máquina assassina muito, muito má. Acho que ele adorava sair correndo e derrubar todos eles, porque ele parecia não ter medo. Só estava interessado em voar e lutar e atirar. Isso consumiu todo o ser dele enquanto esteve lá. Apesar dos esforços heróicos de Burling e seus companheiros pilotos, é uma batalha perdida. As perdas entre os pilotos de combate de Malta são tremendas. Essas perdas levavam um de seus amigos junto. Não era algo que dependesse de você. Você lutava para evitar isso, mas acontecia. Era difícil quando perdíamos um companheiro bom. E vimos isso acontecer muito. Creio que quanto mais medo eu sentia, mais alguém gritava comigo. Acho que quando estava voando, o pior pensamento que tive foi de medo. Eu estava voando e alguém dizia, quebrar! Aí você sabia que alguém estava tentando te matar naquele instante. Então você mergulhava em parafuso. Não para tentar descobrir quem era ou o que era, mas para fazer uma fuga impressionante. A armadilha em volta de Malta se aperta. 100 navios aliados atravessando o bloqueio italiano e alemão. A situação é crítica. A menos que chegue ajuda, Malta será forçada a levantar a bandeira branca em questão de semanas. A marinha foi embora porque estava sendo afundada. Um navio após o outro. Havia um bloqueio total. Os aviões estavam se esgotando. O combustível estava acabando. A gasolina estava acabando. Não havia praticamente nada para comer. Era simplesmente terrível. Era uma ilha difícil. Próximo do final, o povo de Malta estava quase morrendo de fome. E vivíamos famintos de verdade. Ainda assim, nossa comida era melhor do que a deles, com certeza. Tínhamos carne enlatada em 1919 na América do Sul. Pude sentir o gosto da carne enlatada durante anos. Teve uma coisa que muitos de nós tivemos, talvez todos nós tenhamos tido de tempos em tempos, que era a febre de Malta, uma forma de disenteria.
E você podia ficar tão ruim que não podia nem voar. Por fim, a febre de Malta também ataca Burling. Enquanto o piloto de combate sofre em seu leito, os aliados preparam uma operação ousada para salvar Malta. A Operação Pedestal. Em uma última cartada, 14 navios cargueiros carregados de comida, combustível e munição, protegidos por couraçados e destroyers, tentam furar o bloqueio. Um a um, os navios aliados foram afundados. Um petroleiro imenso, o Ohio, é um alvo-chave para os aviões alemães. Ele é atacado e atingido repetidamente. Em um determinado momento, um Stucker faz um pouso de emergência no convés e explode. Mas o navio não explode. Ele está praticamente morto. Apenas 5 navios cargueiros dos 14 originais atracam no porto de Valletta, incluindo o Ohio atacado. A comida e o combustível que salvam vidas significam que Malta pode lutar um pouco mais. Burling se arrasta de seu leito para se juntar às comemorações. Ao entrar em Grand Harbor, Burling, o grande as, aquele que todos conhecem na ilha, sobrevoa todo o comprimento de Grand Harbor em seu Spitfire de cabeça para baixo. A derrota foi adiada por mais algumas semanas. Mas alemães e italianos concentram-se para outro ataque aéreo gigantesco. Durante todo o verão de 1942, a guerra assola uma ilha minúscula, porém estrategicamente vital. O oficial Burling abate vários aviões. Sua contagem subiu para 24, mais do que qualquer outro piloto em Malta. Em 14 de outubro, os nazistas lançaram outro ataque surpresa devastador. Às 13 horas, Burling e seus homens decolam. Vamos lá! Vamos lá! A 3.600 metros de altura, há tantos pilotos que o céu está um caos. É provável que os pilotos sejam eliminados em uma colisão frontal ao serem abatidos. Logo adiante e abaixo, Burling avista um Junkers 88 prestes a soltar sua carga letal em Malta. Sempre o atirador perito, ele escolhe um ponto no motor a este bordo. Ao fazer isso, ele vê um de seus colegas em apuros, com um Messerschmitt 109 perseguindo. Então ele corre atrás do companheiro. Distraído por um instante, Burling comete um erro perigoso. Não vê o atirador de trás do bombardeiro mirando nele. Um dos atiradores de trás no bombardeiro abre fogo e o acerta 2 vezes. Apesar da mão ferida, Burling lança seu Spitfire em um mergulho íngreme para escapar. Não funciona. 2 Messerschmitts 109 estão em seu encalço. Atingido novamente, Burling sai da formação. Sangrando muito e com o Spitfire danificado, Burling se recusa a desistir. Vendo um Messerschmitt 109 no horizonte, ele se alinha para outro abate. Um dos 109 está prestes a abater outro piloto de Spitfire quando Burling aperta o gatilho. Enquanto o Messerschmitt em chamas mergulha no mar, outro Messerschmitt 109 se aproxima, sem que Burling perceba. Nesse momento, Burling é atingido por um 109 e desta vez por um projétil de canhão. E ele ejeta, ele tem que ejetar. Ele não pode continuar, está muito ferido. Após 20 semanas se esquivando de balas em Malta, a sorte do as acaba. Pendurado em um paraquedas,
Burling é um alvo fácil para o caça alemão que se aproxima. Do nada, um Spitfire mergulha para salvá-lo. O esquadrão da RAF em Malta sobrevive à tentativa brutal de ocupar a ilha. Os pilotos, em menor número, derrubaram mais da metade dos aviões alemães e italianos. As forças fascistas não serão mais capazes de atacar com tamanha crueldade novamente. Hitler disse não. Vamos nos afastar de Malta, vamos para o Egito. Hitler é mais um homem de batalha terrestre. Não gosta da ideia de invasões aéreas ou marítimas. Então essa oportunidade de invadir Malta acaba. O levantamento do cerco de Malta sempre me impressionou como um dos pontos decisivos da Segunda Guerra Mundial. Antes, os aliados estavam com o pé atrás. Depois, pareciam estar a caminho da vitória. Após meses de recuperação, Burling volta ao Canadá como herói. O as do ar, que contra todas as expectativas, impediu o cerco alemão. Ele dá palestras de incentivo para espalhar vínculos de guerra. Mas o homem apelidado de Falcão de Malta tem dificuldade em dizer algo apropriado. Ele tinha apenas 20 anos quando voltou como herói e foi colocado sob holofotes em cada lugar que ia. E essa não era uma situação na qual ele se sentisse à vontade. A intenção da Força Aérea na época era colocá-lo em uma turnê pelo Canadá. E ele tinha de fazer discursos. Ele não lidava bem com isso. Sei que ele não gostava. Ele queria voltar à ação. Because he turned and looked at me just as I had a bead on him. So I could see all the details in his face. One of my cannon shells caught him right in the face and blew his head right off. Ele se sente bastante desconfortável na luz ofuscante pública e começa a ilustrar demais a morte de italianos e alemães em Malta. The body slumped that side and the slipstream cut the neck on the stub of the neck. Anyway, the blood just streamed down the side of the cockpit. The only time, I tell you, it gives you a feeling of satisfaction, you know, when you actually blow their brains out. O que ele viu em Malta o perturbou muito. Lembro dele falando sobre uma garotinha que viu vagando pela rua e com parte de um braço destroçado e o outro pendurado. E isso o perturbou muito. Burling vaga por vários anos até uma nova oportunidade adicionar uma mudança final à sua história notável. Em 1947, Israel procura por pessoas, mercenários, para ajudá-los na guerra contra a Palestina. Burling é uma das pessoas contatadas e ele imediatamente aceita. Finalmente, eis a oportunidade para voltar ao voo de combate. Não importa contra quem ele vai voar, não importa com quem vai voar. O importante é que ele teve a chance de fazer voos de combate mais uma vez. Em 20 de maio de 1948, Burling pilota um avião de carga norueguês com destino a Tel Aviv. Aproximando-se para fazer uma parada em Roma, o avião dele explode em uma bola de fogo. Um acidente grotesco faz o que nenhum piloto da Luftwaffe jamais conseguiu. George Burling, o maior as canadense da Segunda Guerra Mundial, o Falcão de Malta, que derrubou 31 aviões inimigos, morre aos 26 anos. O objetivo principal de vida de Burling era ser um piloto de avião de combate. Era tudo o que interessava a ele. E o que ele tinha eram habilidades enormes e agilidade no ar. Uma visão fenomenal e capacidade de tiro excelente. E aqueles três fatores fizeram-no se sobressair como um dos melhores pilotos de guerra. A contribuição de George Burling à guerra foi extremamente importante. Ele destruiu muitas aeronaves inimigas. Ele ajudou muito a defletir, interromper e evitar a invasão de Malta e, portanto, o sul da Europa.
George, na minha opinião, foi o melhor piloto de combate. E eu passei toda a guerra como piloto de combate. Conheci pilotos de combate notáveis, mas George foi meu número 1.